Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Linhares e hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso autônomo. Mas antes de falar sobre o sistema nervoso autônomo, vamos entender um pouco essa divisão fisiológica do sistema nervoso para que assim a gente possa entender realmente como funciona e aonde se localiza essas estruturas que compõem o sistema nervoso autônomo. Nós já sabemos que o sistema nervoso ele pode ser dividido de várias maneiras. Ele pode ter uma divisão meramente anatômica, daquelas estruturas que estão protegidas por osso na região central, no centro do corpo, que é o sistema nervoso central, e aquelas estruturas que estão na periferia, que é o sistema nervoso periférico. Mas a gente sabe também que tem uma classificação fisiológica, que é a classificação de acordo com o tipo de estruturas que esse sistema irá inervar. Então, a gente pode dividir o sistema nervoso também em sistema nervoso somático, que vai relacionar o indivíduo com o meio externo, e o sistema nervoso autonômico, ou sistema nervoso visceral, que é aquele que vai relacionar o indivíduo agora com o meio interno. O sistema nervoso somático, por relacionar esse indivíduo com o meio externo, ele também é conhecido como sistema de vida de relação. E esse sistema vai inervar a pele e o sistema músculo-esquelético. Então, esse sistema, por inervar a pele e o meu sistema músculo-esquelético, por me relacionar com o meio externo, ele é um sistema voluntário. Só funciona se eu tiver vontade. Não é assim que acontece quando a gente está numa festa, numa balada? Eu só mexo o meu esqueleto se eu quiser. Se eu não quiser, eu fico parado só observando. Já o sistema nervoso autonômico por relacionar esse indivíduo com ele mesmo, por relacionar o indivíduo com o meio interno, ele também agora vai ser chamado de sistema de vida vegetativo. E aí ele vai regular a respiração, vai regular a circulação, vai regular a temperatura, vai regular a digestão. Ele vai acabar inervando as vísceras, a parte muscular do coração, então o músculo cardíaco, os músculos lisos e as glândulas. É ele que mantém o meu sistema, o meu corpo em equilíbrio. É ele que nos dará a homeostase, né, ou a homeostasia. E por isso, ele acaba funcionando de forma independente da nossa vontade. Então, ele é um sistema que auto se governa. Então, esse é um sistema involuntário. E além desses dois sistemas, nós ainda vamos ter os sistemas sensoriais especiais, que é que está relacionado com as estruturas visuais, auditivas, vestibulares, olfativas ou olfatórias e gustativas, né, da parte do paladar. Então, falando especificamente do sistema da aula em questão, que é o sistema nervoso autonômico ou sistema nervoso visceral, assim como o sistema nervoso somático, esse sistema vai ter duas vias. Nós vamos ter uma via aferente e uma via eferente. Então, teremos neurônios aferentes, viscerais, e neurônios eferentes viscerais. Então, esses neurônios aferentes, eles são sensoriais, então eles vão trazer os impulsos originados em receptores viscerais, nos visceroreceptores. Enquanto esse sistema eferente, estes neurônios eferentes, vão levar a resposta motora para as glândulas, os músculos lisos que compõem as vísceras e o músculo cardíaco. Esse sistema agora
eferente, ou seja, essa via eferente do sistema nervoso visceral, essa sim é a que nós chamamos de sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo é a via eferente, ou seja, é a via de resposta, é a via motora do sistema nervoso visceral. E esse sistema autônomo agora, ele pode ser dividido ainda em duas partes. Nós vamos ter um sistema nervoso simpático e um sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático é um sistema que geralmente acelera. E o sistema nervoso parasimpático, como o próprio nome já diz, ele para o simpático. Então, é o sistema geralmente que freia, relaxa um pouco. Então, enquanto o sistema nervoso simpático acelera, o parasimpático para o simpático. Nunca mais a gente esquece essa dualidade entre esses dois sistemas. E aí a gente tem, então, um sistema nervoso que nós já dividimos de forma anatômica e já dividimos de forma fisiológica. Mas eles não são independentes, não são dois sistemas diferentes, eles utilizam as mesmas estruturas. Então, nós vamos ter um sistema nervoso central e um sistema nervoso periférico. Esse sistema nervoso periférico, ele vai ter a sua divisão aferente, ou seja, a sua via aferente, a sua via sensorial, e vai ter a sua via eferente, vai ter a sua via motora. E essa parte motora, a gente ainda vai ter a parte somática, que está indo para o músculo esquelético, e a parte autônoma, que está indo para as vísceras, para o músculo cardíaco e glândulas. E essa parte autônoma que é sim dividida agora em sistema nervoso parasimpático e simpático. É só para vocês terem uma noção que não tem como a gente dividir ou separar a classificação anatômica da classificação fisiológica. Elas vão fazer parte do mesmo sistema, tá? É só uma questão de como nós estamos olhando para aquelas estruturas. Apesar de falarmos que o sistema nervoso autonômico, ele é involuntário, ele pode se tornar consciente ou não, apesar de ser involuntário. Então, a via aferente desse sistema, a via sensitiva desse sistema, ela pode se tornar consciente ou permanecer no inconsciente. Por exemplo, o oxigênio e a pressão arterial, que são aferidos lá no seio carotídeo, estão lembrados lá da aula de vascularização de cabeça e pescoço, que a gente falou do seio carotídeo, que a gente falou do glomo carotídeo? Então, eles estão lendo ali ó, com seus baroreceptores e seus quimiorreceptores a quantidade de oxigênio e pressão arterial. E aí, à medida do momento que ele detecta uma diminuição ou uma alteração nessas medidas, ele pode fazer com que o nosso corpo tenha uma resposta com relação a isso. Por exemplo, aumentando a frequência cardíaca, aumentando a frequência respiratória, diminuindo a frequência cardíaca ou diminuindo a frequência respiratória. Que muitas vezes essas sensações estarão e permanecerão de forma inconsciente. Já outras sensações, como a sensação de sede, a sensação da fome, algumas sensações de dores viscerais, elas acabam se tornando consciente. Então, esse sistema ele pode permanecer no inconsciente ou ele pode ir para a parte consciente do nosso corpo. Nós temos algumas diferenças quando nós falamos de sensibilidade visceral, sensibilidade somática. Então, a sensibilidade somática, ela é muito mais localizada, ela é muito mais precisa, enquanto a sensibilidade visceral, ela vai ser mais difusa, ela não tem uma localização precisa. E geralmente ela vai ser chamada e vai ser denominada de dor referida. Então, quando nós temos uma dor somática,
quando nós temos uma sensação somática, ela é muito mais local. É aqui que dói. Quando o indivíduo tem, por exemplo, uma lesão muscular, através da palpação, nós conseguimos sentir e demarcar aquele lugar que teve uma determinada lesão, porque o indivíduo vai nos dizer de forma muito mais precisa que ali pode ter tido ocorrido uma lesão muscular, por exemplo. Diferente das dores viscerais. Por exemplo, as mulheres, quando estão lá no período menstrual ou no período pré-menstrual, muitas vezes elas sentem dores difusas decorrentes lá dessa dor que vem de útero. Só que essa dor referida, muitas vezes ela se torna uma manifestação dolorosa em um determinado território cutâneo. Então, muitas vezes, ela tem um trajeto específico na região da pele, que dá para a gente tentar associar com que órgão pode estar sendo afetado pelaquela dor. Então, nós temos, por exemplo, a dor da apendicite, que geralmente é uma dor de parede abdominal, mais ou menos na fossa ilíaca direita. Nós vamos ter a dor do diafragma, que muitas vezes vem para a região de ombro. A dor do coração é aquela dor do infarto, que é uma dor clássica e referida em peito, mas irradiando para membro superior esquerdo, para a região de escápula, muitas vezes vindo até para a região de mandíbula. Então, essas dores, chamadas de dores referidas, são dores características do sistema nervoso visceral, já que o sistema nervoso somático, a dor ela é muito mais precisa. Nós temos também algumas diferenças entre o sistema nervoso somático eferente e o sistema nervoso autônomo, que é a parte visceral eferente do sistema nervoso autonômico. Então, nós vamos ter o sistema nervoso somático indo levar a informação, né, para o músculo estriado esquelético, sendo um sistema nervoso voluntário, como nós já falamos, e o sistema nervoso autônomo levando para os músculos estriados cardíaco, liso ou glândulas. Esse sistema também tem uma característica diferente do sistema nervoso somático, porque ele possui dois neurônios unindo o sistema nervoso central e o órgão efetuador, diferente do sistema nervoso somático, que possui somente um neurônio. O corpo de um desses neurônios estará na medula ou no tronco encefálico e o outro corpo do neurônio estará no sistema nervoso periférico. Então, eles irão fazer esses dois neurônios uma sinapse fora do sistema nervoso central. Então, aqui nós temos duas imagens. Uma imagem mostrando um motoneurônio do sistema nervoso somático, onde eu só tenho um neurônio, né? Então, eu consigo ver aqui o detrito, o corpo e o axônio desse neurônio e o órgão lá inervado por ele. Aqui já eu já tenho dois neurônios que estarão indo para o músculo liso aqui em questão, ou músculo estriado cardíaco. Então, eu vou ter um corpo do neurônio dentro de sistema nervoso central e o corpo do outro neurônio estará em sistema nervoso periférico. Então, os corpos desses neurônios que estão fora do sistema nervoso central, que se encontram no sistema nervoso periférico, eles vão estar agrupados e nós vamos dar o nome agora de gânglios. Então, os gânglios do sistema nervoso simpático e os gânglios do sistema nervoso parasimpático nada mais é do que a junção desse axônio com esse corpo e dendrito agora do outro neurônio. Essa aqui é uma outra imagem, onde a gente pode fazer agora uma associação com os neurônios aferentes, que estão chegando e entrando na medula pelo sulco lateral posterior, passando pelo corno na substância cinzenta, né, o corno posterior, e daqui
pelo sistema somático, ele vai fazer a sinapse com o neurônio somático eferente, né, que é o neurônio motor, e vai aqui agora para o sistema músculo-esquelético, para o músculo esquelético, o músculo estriado esquelético alvo. Já o sistema eferente visceral, ele vai ser uma resposta que não vai sair agora pelo corno anterior, ele vem pelo corno lateral, passa para o corno anterior e sai agora pelo sulco lateral anterior, pelo mesmo lugar que vai sair o neurônio motor do sistema nervoso somático. No seu trajeto, ele encontra-se com outro neurônio que está fora do sistema nervoso central, e aqui eles formam um gânglio, que daqui agora eles vão para o órgão-alvo, seja uma glândula, seja o coração, ou seja algum órgão do sistema digestório, por exemplo, do sistema urinário e por aí vai. Então, esses corpos desses neurônios fora do sistema nervoso central, que formarão um gânglio, eles acabarão dividindo essa região em neurônios pré-ganglionares e neurônios pós-ganglionares. Então, quando eu falo que um neurônio ele é pré-ganglionar, o seu corpo estará no sistema nervoso central e o seu axônio virá se encontrar com o corpo do neurônio que está no sistema nervoso periférico já. Já o neurônio pós-ganglionar é esse segundo neurônio que estará ali do gânglio até o órgão que vai receber essa informação. Então, o gânglio vai dividir aqueles neurônios em neurônio pré-ganglionar e em neurônio pós-ganglionar. Então, nós vamos ter neurônios pré-ganglionares e neurônios pós-ganglionares. Portanto, os neurônios pré- e pós-ganglionares, eles são elementos fundamentais dessa parte periférica do sistema nervoso autônomo. Esses corpos pré-ganglionares estarão localizados na medula e no tronco encefálico. Então, eles vêm lá do núcleo do 10º par de nervo craniano, que é o nervo vago, e vem de T1 a T12, L1 e L2, e de S2 a S4. As fibras pós-ganglionares, olha como a gente consegue ver facilmente nessa imagem, elas são amielínicas, enquanto as fibras pré-ganglionares, elas são mielínicas. Percebam também que a gente tem uma diferença, ó, no tamanho desse neurônio pré-ganglionar e no tamanho desse outro neurônio pré-ganglionar. Assim como vai acontecer o inverso lá no neurônio pós-ganglionar. Se liguem nisso aí, que essa vai ser uma diferença entre o sistema nervoso simpático e parasimpático, que iremos falar aqui também. Então, as fibras sensitivas e motoras, elas vão entrar no sistema nervoso central e vão sair dele com suas equivalentes somáticas. As fibras pós-ganglionares que viajam para elementos viscerais da periferia, elas são encontradas nos ramos anterior e posterior dos nervos espinais. As fibras sensitivas e motoras viscerais formam ramos viscerais que possuem nomes separados dos ramos somáticos, e normalmente esses nervos acabam formando plexos, a partir do qual vão formar outros ramos. Nós ainda também vamos falar hoje, ó, dos plexos do sistema nervoso simpático, por exemplo. E elas vão entrar e sair apenas aos níveis de T1 a L2 e nas regiões cranianas e sacrais.
Então, a gente viu que estes neurônios do sistema nervoso autônomo, eles estarão entrando e saindo pelos nervos espinais de T1 a L2, ou seja, todos os torácicos e os primeiros lombares, os últimos sacrais lá, o S2, na verdade não são os últimos, né? Os meios do sacro, que é o S2 ao S4, e na região de tronco encefálico, especificamente por causa do 10º par de nervo craniano. Nós vamos ter algumas diferenças específicas entre o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Nós teremos diferenças anatômicas com relação à sua anatomia, teremos diferenças em relação à farmacologia, né? Então, temos diferenças farmacológicas e teremos diferenças fisiológicas. Como a aula é de anatomia de sistema nervoso, eu não vou entrar em muitos detalhes da parte de fisiologia nem de farmacologia. Vou trazer o básico para vocês, para que nas aulas de fisiologia vocês consigam realmente ter e entender um pouco melhor como vai funcionar as questões de liberação desses mediadores químicos lá no sistema nervoso autônomo. Então, em relação às diferenças anatômicas, a primeira diferença que nós vamos ter é a posição dos neurônios pré-ganglionares. Os neurônios do sistema nervoso simpático, eles estarão localizados somente na região tóraco-lombar. Eles estarão entre T1 a L2. Então, os corpos dos neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso simpático só estarão na região torácica e no início da lombar. Já o sistema nervoso parasimpático, os corpos dos neurônios têm uma localização crânio-sacral. Então, os corpos desses neurônios pré-ganglionares estarão localizados no tronco encefálico e em S2 e S4. Então, aqui nós temos os corpos dos neurônios pré-ganglionares parasimpáticos e aqui a localização dos corpos dos neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso simpático. Então, essa é a primeira diferença anatômica, é quanto à localização dos corpos dos neurônios pré-ganglionares. Quando a gente vai para a posição dos neurônios pós-ganglionares, nós vamos ver que o sistema nervoso simpático, esses neurônios pós-ganglionares, os corpos destes neurônios pós-ganglionares estarão localizados longe das vísceras e estarão mais próximos à coluna vertebral. E são divididos basicamente em dois grupos. São os gânglios paravertebrais e os gânglios pré-vertebrais. Falaremos também desses dois grupos mais à frente, mostrando umas imagens muito bacanas com relação a eles. Então, aqui nós vamos ter a localização dos corpos dos neurônios pré-ganglionares e a localização dos corpos dos neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso simpático. Eles estão muito mais próximos. Já o sistema nervoso parasimpático, os corpos dos neurônios pós-ganglionares, ou eles estarão próximo do órgão receptor, ou eles estarão até dentro destas próprias vísceras. Então, nós vamos ver aqui, principalmente os gânglios que estão próximos desse órgão receptor, que estarão, na região da cabeça. Então, nós vamos falar especificamente destes 4 gânglios que a gente encontra no sistema nervoso parasimpático, lá em região de cabeça. Consequentemente, dependendo do local de gânglio simpático e parasimpático, porque um vai estar próximo da víscera e o outro vai estar próximo de coluna vertebral, né, longe de víscera, automaticamente nós também teremos uma diferença no tamanho das fibras simpáticas e parasimpáticas, pré
e pós-ganglionares. Então, o sistema nervoso simpático, a fibra pré-ganglionar, ela é mais curta e a pós-ganglionar, ela vai ser mais longa. E aí a gente tem mais ou menos uma proporção de uma fibra pré-ganglionar para 20 a 200 pós-ganglionares no sistema nervoso simpático. Então, aqui, ó, por estar mais próximo da coluna e, consequentemente, mais distante do órgão que vai receber essa inervação, o tamanho da fibra pré-ganglionar vai ser menor do que o tamanho das fibras pós-ganglionares. Já no sistema nervoso parasimpático, é o contrário. Como os gânglios estão muito mais próximo do órgão receptor, automaticamente, olha, as fibras pré-ganglionares serão maiores do que as fibras pós-ganglionares. Então, no sistema nervoso parasimpático, a pré-ganglionar é mais longa do que a pós-ganglionar, que, consequentemente, vai ser mais curta. E aí nós vamos ter uma proporção de 1 para 1. Gravem essa proporção, porque quando nós falarmos da parte fisiológica, a gente vai entender a questão de ação. Por que que um tem ação mais localizada e o outro vai ter uma ação mais generalizada no nosso corpo? Uma das questões é essa razão aqui, ó, de 1 para 1 e de 1 para 20 ou de 1 para 200 até. Em relação à ultraestrutura das fibras pós-ganglionares, no sistema nervoso simpático, essas fibras pós-ganglionares, elas terão umas vesículas glandulares pequenas e terão como um mediador químico que falaremos mais à frente a noradrenalina. Já no parasimpático, não vai possuir essas vesículas granulares pequenas e, consequentemente, não terá uma relação com a noradrenalina. Então, em relação a essa ultraestrutura das fibras pós-ganglionares, é a questão da presença ou não dessas vesículas granulares. Com relação à farmacologia, nós vamos ter os mediadores químicos. Então, nós teremos mediadores químicos específicos para esse sistema, que serão a acetilcolina e a adrenalina e noradrenalina. A ação da fibra nervosa, ela vai se fazer pela liberação desse neurotransmissor, que vai ser ou a acetilcolina, ou a noradrenalina, ou a adrenalina. Então, no sistema nervoso simpático, elas são simpaticomiméticas e terão uma relação com a adrenalina e noradrenalina. Então, nós dizemos que esse sistema é adrenérgico. Já o sistema nervoso parasimpático, nós vamos falar que ele terá uma parasimpaticomimética, né? Então, terá uma relação com a agora acetilcolina, e eles serão, então, colinérgicos. Então, o sistema nervoso simpático vai ter uma relação com adrenalina e noradrenalina, ou epinefrina e norepinefrina, que vai ter uma ação adrenérgica. No parasimpático, vai ser a acetilcolina e terá uma ação colinérgica. Essa é uma das diferenças farmacológicas. Mas na verdade, nós vamos ver que as fibras pré-ganglionares dos dois sistemas, elas serão colinérgicas, ou seja, elas irão utilizar a acetilcolina como mediador químico. Já as fibras pós-ganglionares parasimpáticas, elas continuarão a ser colinérgicas, ou seja, continuarão a utilizar a acetilcolina, mas as fibras pós-ganglionares do sistema nervoso simpático, agora sim, elas irão utilizar como mediador químico a adrenalina ou noradrenalina, sendo então adrenérgicos.
Então, na verdade, quando a gente vai para as diferenças farmacológicas, essas diferenças só vão estar, ó, lá no final das fibras pós-ganglionares do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, aqui, nessa relação entre o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar, nos dois sistemas, o mediador químico será a acetilcolina. A diferença ficará na relação do neurônio pós-ganglionar com o órgão que vai ser o receptor dessa informação. Então, entre o sistema nervoso simpático será a adrenalina ou noradrenalina. Já no sistema nervoso parasimpático será a acetilcolina. Com relação às diferenças fisiológicas, de um modo geral, o sistema nervoso simpático ele é antagônico ao sistema nervoso parasimpático em um determinado órgão. Então, eles funcionam de maneiras diferentes, mas a gente vai ver que não pode ser assim. Eles vão ter que atuar de forma harmônica, porque só dessa maneira que eles vão conseguir coordenar a atividade dessas vísceras. Então, apesar de terem ações antagônicas na maioria dos órgãos, eles precisam andar em harmonia, não dá para ser diferente totalmente, tá? Na maioria dos órgãos, nós vamos ter uma inervação mista, mas em alguns órgãos, por exemplo, como as glândulas sudoríparas, os músculos eretores dos pelos, o corpo pineal, terão uma ação somente do sistema nervoso simpático, enquanto, por exemplo, a glândula lacrimal terá somente uma ação do sistema nervoso parasimpático. Em algumas, eles vão ter até a mesma função, apesar de que, em um modo geral, serem antagônicos, por exemplo, nas glândulas salivares. Eles aumentam a produção. A questão vai ser de como será essa produção, viscosa ou se vai ser mais líquida, digamos assim. Então, eles vão acabar mantendo a homeostase do nosso corpo através de um controle muito bem balanceado entre esses dois sistemas. Então, eles vão precisar trabalhar de forma conjunta, sendo o sistema nervoso simpático catabólico e o sistema nervoso parasimpático anabólico. Enquanto o simpático acelera, o parasimpático para o simpático. Nunca mais vocês esquecem a diferença entre o simpático e o parasimpático. Como nós falamos anteriormente, nós vimos que nós temos uma relação de neurônios pré-ganglionares e pós-ganglionares no sistema nervoso simpático de 1 para 20 ou de 1 até 200, e no sistema nervoso parasimpático a relação é como se fosse de 1 para 1, porque os neurônios pós-ganglionares estão praticamente já dentro do órgão que vai ser o receptor daquela informação. E é por isso que sua ação ela vai ser mais localizada. Vai estar muito mais relacionado com a relação de repouso e de digestão. Já o sistema nervoso simpático, por ter mais conexões, as suas ações elas são mais generalizadas. Então, ele dá uma reação de alarme, muitas vezes, ao nosso corpo, está muito relacionado com as sensações de lutar ou correr quando a gente se encontra em perigo, na sensação de to fight or to flight, ou você luta ou você voa para sair daquela região, daquela situação. Então, quando isso acontece, a gente precisa aumentar ritmo cardíaco, aumentar a pressão arterial, né? Fazer a vasoconstricção dos mesentéricos e da parte cutânea, por isso que a gente fica mais pálido. A gente tem uma dilatação dos brônquios, uma dilatação da pupila, porque se eu tiver que correr, se eu tiver que lutar, eu vou precisar de sangue, ó, nos meus músculos. E para o sangue chegar lá no meu músculo, eu preciso aumentar o ritmo cardíaco, eu preciso aumentar melhor minha pressão arterial e eu preciso dilatar os brônquios para que entre muito oxigênio. Eu preciso enxergar melhor
e aí a minha pupila dilata também. A gente tem um aumento da sudorese e uma ereção dos pelos, né? Às vezes a gente toma aquele susto e fica arrepiado muitas vezes. E vai ter uma diminuição do peristaltismo com o fechamento dos esfíncteres, né? Não vai passar nada, não tem porquê o sistema digestório naquele momento entrar em funcionamento. Então ele diminui a sua movimentação e acaba fechando os esfíncteres. Aqui é uma situação de hiperidrose, né? Uma situação de um sistema nervoso simpático em excesso, digamos assim, né? Em atividade em excesso. Às vezes a gente nem tem uma hiperidrose, mas ficou nervoso, a mão às vezes começa a suar também. E aí a gente tem a especificidade aqui num quadro de mais ou menos de como vai funcionar a ação desse sistema nervoso parasimpático e a ação do sistema nervoso simpático. Por exemplo, aqui na pupila, tem uma contração na pupila, mas ó, no simpático eu preciso enxergar melhor. O músculo ciliar, o parasimpático vai ter uma contração, a gente vai ver que tem um gânglio lá específico. O simpático já tem pouco efeito nisso. A glândula lacrimal, aumento de secreção pelo sistema nervoso parasimpático, mas o simpático já não tem tanto efeito nessa glândula. Na glândula salivar, secreção dos duas, né? Então ele aumenta a secreção tanto do parasimpático quanto no simpático, como a gente já falou. No coração, a frequência cardíaca diminui, mas tem pouco efeito sobre a força desse coração, desse batimento. Já no simpático, a frequência cardíaca ela aumenta. Os vasos sanguíneos dilatam no parasimpático. No simpático, há uma contração desses vasos sanguíneos. Nos brônquios, há uma broncodilatação no sistema nervoso simpático e uma broncoconstricção no parasimpático. O trato gastrointestinal, o músculo longitudinal contrai no parasimpático, enquanto no simpático ele relaxa, mas nos esfíncteres, ó, ele vai relaxar no parasimpático, mas no simpático ele vai contrair. A bexiga, há uma contração da bexiga no sistema nervoso parasimpático para esvaziar a bexiga, enquanto no simpático ela somente relaxa esse músculo. O esfíncter vai relaxar no parasimpático e no simpático o esfíncter da bexiga contrai. Então aqui, ó, contrai músculo e relaxa esfíncter. Olha que combinação explosiva. No útero gravídico, o parasimpático quase não tem efeito, nem no útero gravídico, nem no útero normal. Já no simpático, ó, do útero gravídico, ele vai realizar a contração, no normal ele acaba relaxando. Nos órgãos sexuais, a gente vai ter ali ó, a ereção no parasimpático, enquanto o simpático vai atuar na ejaculação. Então, eles vão ter que andar ali em harmonia, para ter um pênis ereto, por exemplo, para que possa ejacular. Nos rins terão pouco efeito parasimpático, assim como no fígado, mas no simpático acaba lá secretando e aumentando ali a glicogênese, por exemplo, secretando a renina no rim e aumentando a glicogênese no sistema nervoso simpático. Então, percebam que na grande maioria dos órgãos, esses sistemas eles são antagônicos, mas eles precisam andar em total harmonia, não dá para ficar um sobressaindo pelo outro o tempo todo. Isso gera problema se um tiver mais ativado do que o outro. Então, é por isso que hoje as terapias integrativas, elas acabam tentando manter a harmonia entre esses dois sistemas. Na verdade, é chegar na harmonia entre esses dois sistemas. Agora nós vamos entrar na especificidade do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, nós falamos uma diferença global entre um e outro, né? As diferenças anatômicas, as diferenças farmacológicas, fisiológicas. Então, é de uma região global. Agora nós vamos falar da anatomia específica. Aonde estão os gânglios, aonde estão os plexos, vamos entrar agora na especificidade de cada um desses dois sistemas. Então, nós vamos começar pelo sistema nervoso simpático, aonde nós já falamos
que os corpos celulares estarão na coluna intermédia da medula espinal, nos segmentos torácicos de T1 a T12 e nos segmentos lombares de L1 e L2. Então, eles ficam de T1 a L2. Como nós vimos naquela imagem aqui já, né? Essa é uma imagem já conhecida da gente. E eles têm duas cadeias de gânglios. São os gânglios paravertebrais, que são os gânglios que estão mais próximos da coluna vertebral, na verdade, estão paralelos ali à coluna vertebral, e os gânglios pré-vertebrais, que já vão acompanhar ali, ó, muitas vezes, o trajeto do sistema circulatório. Vamos ver a relação já já. Os gânglios paravertebrais são uma série de gânglios que estão aqui, ó, unidos por cordões interpostos e paralelos à coluna vertebral. Eles vão se estender desde o gânglio cervical superior até um gânglio ímpar aqui, ó, lá na região do sacro. Então, esses gânglios, eles são pares, né? Nós temos um de cada lado aqui, paralelos à coluna vertebral, mas ao momento que esses gânglios aqui, ó, que esses dois troncos se unem, eles acabam formando, ó, um gânglio chamado de gânglio ímpar, porque é um só. Então, a gente tem um tronco direito e um tronco esquerdo que vai se unir lá na região entre final de sacro e cóccix, que vai se chamar gânglio ímpar. Então, nós teremos ali na região cervical mais ou menos 3 gânglios, na região torácica de 11 a 12 gânglios torácicos, na região lombar 5 gânglios, na região sacral entre 4 e 5 gânglios, e na região coxígea um gânglio só, que é lá o nosso gânglio ímpar. Nessa imagem do Yokoshi, é uma imagem linda que dá para ver aqui, ó, muito bem, está até pintado aqui, bem sinalizado, esse tronco aqui direito, esse tronco aqui paravertebral direito, aonde nós conseguimos visualizar, ó, o tronco simpático, né, que vai unir dois gânglios. Então, aqui a gente consegue ver os gânglios do tronco simpático nos gânglios paravertebrais, nesse conjunto aqui paravertebral, que daqui da ocasião é a parte torácica, que vai estar aqui paralelo à coluna vertebral. Já os gânglios pré-vertebrais também são uma série de gânglios, só que agora eles estarão situados em plexos que circundam a origem dos principais ramos da artéria aorta abdominal. Então, eles estarão, ó, já afastados da coluna vertebral e estarão aqui, ó, envolvendo esses ramos da artéria aorta, da parte abdominal da artéria aorta. E eles farão também conexão com esses gânglios paravertebrais. Nós vamos ter 2 plexos celíacos, 2 aórticos renais, um mesentérico superior e um mesentérico inferior. Para a gente entender um pouco melhor, é necessário que a gente faça uma revisão dessa parte vascular na região de abdômen. Por que plexo celíaco? Por que plexo aórtico renal? Por que mesentérico superior? Então, a artéria aorta, aquela que a gente falou lá na aula de cabeça e pescoço, que ela sobe, faz uma curva para a esquerda e depois ela desce, que pode ser dividida em 3 partes, a aorta ascendente, arco da aorta e a aorta descendente. Lá naquela aula eu também falei que a aorta descendente, ela pode ser dividida em parte torácica e parte abdominal. Então, assim que a artéria aorta descendente passa pelo músculo do diafragma, ela vai emitir 4 ramos principais no sentido crânio-caudal. Então, nós vamos ter aqui, ó, agora, o surgimento de 4 ramos
que serão ramos que irão para os órgãos abdominais, irão levar sangue para a maior parte dos órgãos abdominais. São eles tronco celíaco, que é esse primeiro ramo aqui, ó. Reparem que o tronco celíaco ele se trifurca, então o tronco celíaco, a artéria tronco celíaca, vai dar origem à artéria hepática comum, à artéria gástrica esquerda e à artéria esplênica, que irão a fígado, estômago e baço, respectivamente. Nós temos a artéria mesentérica superior, logo aqui embaixo, ó. A artéria mesentérica superior está indo para intestino delgado e a metade proximal de intestino grosso. Então, ela vai irrigar todo o intestino delgado, o seco, o colo ascendente e metade do colo transverso do intestino grosso. Nós vamos ter a artéria renal, como o próprio nome já diz, são as artérias que vão aos rins, né? Então a gente vai ter uma artéria renal esquerda, e aqui, infelizmente, a setinha acabou ficando em cima, a artéria renal direita, e tem a artéria mesentérica inferior. Se a artéria mesentérica superior levou sangue para intestino delgado e metade proximal de intestino grosso, a artéria mesentérica inferior vai levar sangue agora para a metade distal de intestino grosso. Então, ela vai pegar a outra metade de colo transverso, colo descendente, colo sigmoide e o reto, e parte do reto. Beleza? Após emitir esses 4 ramos, a artéria aorta abdominal se divide em 2 ramos terminais, que são as artérias ilíacas comuns. A artéria ilíaca comum esquerda e a artéria ilíaca comum direita. Essas duas artérias agora, as ilíacas comuns, uma de cada lado, vai se dividir em artéria ilíaca interna, para levar sangue para os órgãos pélvicos e órgãos genitais, e a artéria ilíaca externa, que é a artéria que vai levar sangue agora para o membro inferior. Então, a partir de agora, fica mais fácil da gente entender os plexos desse sistema nervoso simpático pré-vertebral. Então, nós vamos ter esses plexos circundando, né, esses gânglios aqui também, ó, circundando essas principais artérias. Nessa imagem, eu consigo ver o tronco direito aqui, ó, paravertebral, mas eu consigo ver aqui também gânglios em torno de artérias específicas aqui da aorta, de ramos da aorta abdominal. Nessa imagem cadavérica, a gente consegue fazer essa associação. Então, nós vamos ter ali o primeiro plexo celíaco, ó. Então, nós temos aqui o tronco celíaco. Então, eu vou ter aqui, ó, o tronco celíaco com o plexo celíaco. Depois, nós vamos ter o plexo mesentérico superior, ó, que vai estar aqui envolvendo a artéria mesentérica superior. Aqui ficou um pouco difícil de visualizar. A imagem não ajudou muito, mas tem aqui o plexos aórtico-renais, que estão envolvidos, ó, com a artéria aorta e a artéria renal, por isso aórtico-renais. Então a gente consegue visualizar alguns gânglios aqui também, ó, que está entre, quase que estivesse aqui nessa curva aqui, ó, entre a artéria aorta e a artéria renal. E o plexo mesentérico inferior, com gânglio aqui, ó, mesentérico inferior, que está indo aqui, ó, para a artéria mesentérica inferior. Então, se eu conheço um pouco de vascularização, fica um pouco mais fácil de entender essa parte de gânglios pré-vertebrais. Nessa imagem aqui agora, eu consigo entender um pouco como é que funciona essas ligações entre os gânglios pré-vertebrais, paravertebrais, né? Como funciona essa ligação da medula com esses neurônios eferentes do sistema nervoso autônomo, principalmente o sistema nervoso simpático, com os gânglios pré-vertebrais e paravertebrais.
Então, nós temos aqui, ó, nessa imagem que a gente já conhece, um corte transversal da coluna vertebral. Nesse corte transversal, eu percebo que aqui é o corpo vertebral. Nós temos aqui o processo espinhoso, as lâminas aqui do lado, ó, os músculos paravertebrais desse lado. Aqui eu visualizo o meu H medular, né, que é a substância cinzenta da medula espinal. Consigo perceber aqui o neurônio aferente, né, aquele neurônio sensitivo, chegando pelo corno posterior da medula. E consigo visualizar nessa imagem também, ó, o neurônio motor, o neurônio eferente saindo da medula e se unindo com o sensitivo para formar o nervo espinal. A partir do momento que há essa aqui, ó, união nessa região e formando o nervo espinal, então assim que eles passam pelo forame intervertebral, o nervo eferente autônomo, né? Então a parte simpática dessa região eferente, ela dá um ramo, ó, para esse gânglio. Então, na verdade, rapaziada, os neurônios eferentes, eles vêm juntos, como se tivessem vindo na mesma via, como se fosse em São Paulo o corredor de ônibus e o corredor de carro. Eles pegam a mesma via, mas um é específico para ônibus e o outro é específico para carro. E aqui acontece a mesma coisa. E às vezes um vai dando uma ramificação para virar para a direita, virar para a esquerda, por exemplo. Então eles vêm juntos e quando a formação do nervo espinal, a parte eferente visceral vai dar um ramo chamado de ramo comunicante branco. Esse ramo comunicante branco, ele vem e vai para o gânglio paravertebral. Então, aqui, ó, eu visualizo o gânglio paravertebral. Então, a gente tem o ramo comunicante branco, que a setinha tinha que vir um pouquinho mais para cá, e aí a gente tem o gânglio paravertebral. Então, tem os dois gânglios, ó, paravertebrais aqui nesse momento. Esse ramo comunicante branco, ele pode agora, ó, ter um trajeto ascendente, tomar um trajeto descendente por esse tronco simpático, ou ele pode se manter no mesmo nível ou ir em direção ao gânglio pré-vertebral ou alguns gânglios pré-vertebrais. A partir do momento que ele resolve vir e voltar, ele vem e sai desse gânglio paravertebral através agora de um ramo comunicante cinzento. Então, a gente tem aqui o trajeto dos neurônios motores, dos neurônios eferentes, somático e visceral, vindo juntos. Chega num determinado momento que uma parte do visceral pode vir em direção ao gânglio paravertebral, e aqui ele pode subir, descer, manter no mesmo nível, ou ele pode aqui simplesmente voltar para continuar o seu trajeto junto com o somático. Então é mais ou menos isso daqui que acontece. Eu tenho aqui, ó, um neurônio somático sensitivo, por exemplo, entrando pelo corno posterior da medula. E eu tenho aqui, ó, os dois corpos de neurônios motores aqui agora. Eu tenho o corpo do neurônio motor somático, que vai sair pelo corno anterior da medula, ó, e vai vir aqui agora junto com o visceral, formando uma raiz nervosa. Eu tenho aqui o corpo do neurônio motor visceral, vindo aqui, ó, como eu falei, ó, lá no corno lateral da medula espinal, né, da parte cinzenta da medula espinal, e aí ele vem e sai pela parte anterior e vem acompanhando esse neurônio motor.
Chega aqui nesse determinado momento, ó, ele sai pelo ramo comunicante branco, vai até o gânglio do paravertebral, né? Vai até o gânglio paravertebral. Desse gânglio paravertebral, ó, ele pode voltar através do comunicante cinzento, do ramo comunicante cinzento, e continuar o seu trajeto junto com o motor somático, ou ele pode subir para o gânglio acima, ou ele pode descer para o gânglio abaixo e aqui sair, ou ele pode ir para o gânglio pré-vertebral, lá na artéria, ó, que é aqueles que ficam próximo à artéria, ou ele pode se manter no mesmo nível e ir ao órgão receptor, saindo pelo mesmo nível do gânglio paravertebral. Então, isso vai depender muito. Ele sai da medula ramo branco, gânglio paravertebral. Do gânglio paravertebral, ele tem ali uma infinidade de local para sair. E essa é a grande diferença entre o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Porque no sistema nervoso simpático, daqui ele pode ir para vários locais. Então, a sua ação, ele pode ser generalizada. Já no sistema nervoso parasimpático, que o gânglio está praticamente dentro do órgão, né? A grande maioria dele está dentro do órgão, ele não tem para onde ir, a não ser para aquele órgão. Então, a sua ação vai ser muito mais localizada. Então, quando a gente entende anatomia, galera, na maioria das vezes eu entendo todo o restante de fisiologia, de patologia, fica muito mais fácil de entender. Então, se vocês têm uma boa base anatômica, já era, vocês vão entender tudo das outras disciplinas, sem mistério nenhum. Fica muito mais fácil. Então, eu costumo dizer que a anatomia é vida, né? A anatomia é a base de tudo. E aí a gente tem no sistema nervoso simpático também, nesses gânglios, uma divisão paravertebral de acordo com a sua posição topográfica. A gente meio que já falou nisso quando eu falei lá dos 3 gânglios cervicais, dos 11 a 12 gânglios torácicos. Então, a gente pode ter uma divisão cefálica, uma divisão cervical, uma divisão torácica, abdominal ou lombar e pélvica. Além dessas porções, ainda existem plexos que são autônomos, tá? Principalmente tem um específico que vai para a glândula suprarrenal, que a gente vai falar também dele lá no final. Na parte cefálica, a gente vai ter aqui, ó, um nervo chamado nervo carótico interno. Esse daqui é importante porque é o nervo que vai acompanhar aqui, ó, a artéria carótida interna, e ele vai ser proveniente do gânglio cervical superior. Então, tem alguns autores que falam do nervo carótico interno, mas eles falam quando falam do gânglio cervical superior. Eles nem dividem essa parte simpática em parte cefálica. Eles colocam como parte cervical e lá do gânglio cervical superior eles puxam para o nervo carótico interno. Beleza? Então, isso você pode ver, dependendo do livro que vocês vão estudar, você pode não perceber essa divisão cefálica. Essa daqui é só para a gente trazer como referência, que é o único que vai entrar para o crânio. Todo o restante fica para o lado de fora agora. Já na parte cervical, nós vamos encontrar 4 gânglios cervicais, um gânglio cervical superior. Então, aqui eu consigo, voltar aqui, ó, eu consigo visualizar nessa visão posterior aqui o gânglio cervical superior, que é todo esse gânglio aqui, ó, o maiorzinho de todos aqui. Nós vamos ter um gânglio cervical médio. Esse gânglio cervical médio, ele é meio que inconstante, então nem todos terão esse gânglio cervical médio. Teremos um gânglio cervical inferior e um famoso que quase todo mundo conhece, que está próximo aqui, ó, praticamente posterior aqui, a artéria subclávia direita aqui nessa imagem, que é o gânglio cérvico-torácico, mais conhecido como o gânglio estrelado, né? Que ele vai pegar o final de cervical e o início de torácica. Então, na região cervical, nós vamos ter
4 gânglios, gânglio cervical superior, um gânglio cervical médio inconstante, um gânglio cervical inferior e um gânglio cérvico torácico ou estrelado. Aqui vai ficar um pouco mais fácil da gente visualizar. Percebam que eles vão sair lá da região cervical, mas terão aqui a conexão só com a parte aqui, a partir da torácica. Então, entre C1 a C4 é onde nós encontramos o gânglio cervical superior. Então, aqui, ó, o gânglio cervical superior vai ter com as saídas da primeira à quarta vértebra cervical. Depois, o gânglio cervical médio entre C5 e C6. O gânglio cervical inferior entre C7 e C8, e aquele mais conhecido de todos, o gânglio cervical estrelado, que vai pegar essa parte cervical inferior e T1. Está aqui o número 4. Esses gânglios vão levar a informação simpática para toda a região de cabeça, pescoço, e ainda irão pegar a parte de coração, pulmão e brônquios, né? Então, eles vão pegar aqui, ó, vão atuar aqui um pouco, ó, você vê a saídazinha dele aqui para o coração, esse últimozinho aqui para a região de brônquios, mas os outros mais superiores pegando a parte de coração, principalmente. Na parte torácica, é onde nós encontramos também os nervos esplâncnicos cardiopulmonares. Então, nós vamos ter os nervos cardíacos cervicais, os nervos cardíacos torácicos, formando um plexo cardíaco. Teremos também o plexo aórtico torácico, um plexo pulmonar e o plexo esofágico. Então, aqui a gente consegue ver muito bem o plexo esofágico, o plexo cardíaco. Nós temos aqui o tronco paravertebral também bem visualizado nessa região. E esses nervos irão levar a informação para os órgãos torácicos, né? Então, esôfago, brônquios e coração. Na parte abdominopélvica, nós vamos ter os nervos que irão sair dessa parte paravertebral e farão sinapse lá nos gânglios pré-vertebrais. Então, eles saem da região paravertebral e vão em direção aos gânglios pré-vertebrais para de lá acompanhar as suas respectivas artérias. Então, nós vamos ter aqui os nervos esplâncnicos maior, menor, o imo, os lombares e os sacrais. Todos eles irão para os gânglios pré-vertebrais, exceto o que vai se dirigir à glândula suprarrenal, que pega um trajeto diferente, e vão todos depois, ó, através dessas artérias, acompanhando estas artérias, irão levar a informação para os órgãos do abdômen. Aqui agora, com essa imagem, a gente tenta fazer uma relação da saída desses nervos com os órgãos que eles irão inervar. Então, ali primeiro a gente vai ter o ramo arterial cefálico, que vai para o plexo arterial carotídeo, e desse plexo arterial carotídeo ó, vai para a parte aqui intrínseca de olho. Depois nós vamos ter aqui no número 2, todos aqueles saindo, aqueles gânglios cervicais, né, e uma parte mais proximal aqui de torácica, que são os nervos esplâncnicos cardiopulmonares, e como o próprio nome já diz, ó, vem para coração e para a região de traqueia, brônquios, né, pulmão. Depois nós vamos ter os esplâncnicos abdominopélvicos, que são todos aqueles últimos que nós falamos. Teremos eles aqui, ó, o esplâncnico maior, vindo dessa parte mais alta de torácica. Depois, lá do final de torácica, né, nós vamos ter os esplâncnicos menores. Percebam que eu falei aqui parte de torácica, mas eles vão emergir pela cavidade abdominal, eles vão descer ó, pela parte abdominal. Então, estarão lá em cavidade abdominal, eles vêm de torácica,
mas passam pela cavidade abdominal. Depois nós vamos ter aqui o número 3, aqui é o esplâncnico imo, lá no final de torácica já, e lá no início das lombares, né, no final já da parte simpática, do tronco simpático, nós vamos ter os esplâncnicos lombares. Percebam que o esplâncnico maior, por exemplo, ó, vai vir e vai a grande maioria vir para esse único gânglio aqui, ó, que é o número 4, que é o gânglio celíaco. Então, vocês estão lembrados lá que eu falei no slide anterior? Os esplâncnicos abdominopélvicos, a sua parte pré-sináptica vai ir até os gânglios pré-vertebrais. Então, esses aqui, ó, são os 4 gânglios pré-vertebrais que nós falamos, para daqui ir aos órgãos que irão levar a informação. Percebam que o tronco celíaco, ele vai irrigar a parte vascular, o fígado, o estômago e o baço. Ó, olha o que o nervo esplâncnico maior vai levar a informação. Vai levar a informação para fígado, isso inclui vesícula biliar, para o estômago e para o baço. E vai para uma parte, ó, de pâncreas também. Então, o nervo esplâncnico maior leva a informação a fígado, estômago, pâncreas e baço. Já esse outro aqui, ó, que vem do esplâncnico menor, ele vai vir para o gânglio aórtico renal, ó. Então, olha o que ele faz. Ele vem principalmente aqui, ó, para a região de rim. E uma parte dele se desvia para a especificidade da glândula suprarrenal. Depois nós vamos ter o terceiro aqui, ó, que vai sair e ele sobe e ele desce, né? Então ele participa para levar a informação para o glândulo aórtico renal, mas aqui também agora vem para o glândulo mesentérico superior. E o glândulo mesentérico superior vem levar a informação para intestino delgado e intestino grosso. E o último, que é o gânglio mesentérico inferior, que pega, ó, tanto o esplâncnico lombar quanto o esplânico imo e tem uma conexão até lá em cima com o esplâncnico menor. E aí, aqui agora, o gânglio mesentérico inferior vai pegar aquela outra parte de intestino grosso, vem para a bexiga e vem aqui agora para órgão genital também. Então, assim, acho que fica um pouco mais fácil da gente ter uma visão geral do que esses ramos simpáticos irão inervar, principalmente em região torácica e região abdominal. Nós temos um órgão na região abdominal que ele é muito específico para esse sistema, que é a glândula suprarrenal. Ela possui algumas especificidades interessantes. Mas antes da gente entrar nessas especificidades, deixa eu situar vocês em relação à glândula suprarrenal. Então, essa glândula suprarrenal, ela recebe esse nome por se localizar acima do polo superior dos rins, né? Então, ela mantém uma relação de posição com os rins, ela não interfere diretamente no processo de formação de urina, por exemplo, mas ela mantém uma relação de posição. Essa glândula suprarrenal antigamente era chamada de glândula adrenal. Então vocês podem ver em livros diferentes como glândula adrenal ou suprarrenal. Ela possui um formato do seu lado direito, um formato piramidal, enquanto do lado esquerdo ela é um pouco maior e tem um formato semilunar. Essa glândula suprarrenal, ela pode ser dividida em duas partes. Uma parte periférica, que é o córtex adrenal, ou córtex da glândula suprarrenal, e tem o seu miolo. E como a gente viu lá na aula de coluna, né, nós temos aqui o miolo da glândula suprarrenal. Então a gente vai ver que tem algumas especificidades e importâncias interessantes
nesse sistema nervoso autônomo, nessa parte simpática principalmente. Então, nós dizemos que a medula adrenal, ela é uma glândula neuroendócrina. Na verdade, a medula renal, ela vai funcionar como um tipo especial de neurônio pós-sináptico. Ao invés de um neurônio pós-ganglionar liberar o hormônio para um órgão receptor, na verdade, quem vai liberar vai ser a glândula suprarrenal, mas não para um órgão específico. Ela vai funcionar como esse neurônio, mas liberando para dentro de corrente sanguínea. Quando nós precisamos de uma ação simpática mais prolongada e difusa, aí ela entra liberando a adrenalina para dentro de corrente sanguínea e assim liberando a adrenalina para todo o corpo, gerando o que nós chamamos de uma descarga em massa. A adrenalina geralmente tem uma meia-vida curta e ela é rapidamente recaptada pelo nosso corpo. Só que em situações de estresse crônico, nós acabamos mantendo um nível elevado de adrenalina durante muito tempo. É como se tivesse uma ação excessiva da glândula suprarrenal. E isso é extremamente prejudicial para a gente, porque acaba mantendo os níveis elevados também do cortisol. Então, é necessário que a gente traga novamente esse sistema nervoso simpático para uma harmonia com o sistema nervoso parasimpático e que ele não fique trabalhando de forma alerta o tempo todo. Então, algumas técnicas hoje em dia, integrativas principalmente, já tentam trazer e liberar e igualar esses dois sistemas. A ação e os efeitos do sistema nervoso simpático a gente não consegue, né, generalizar, na verdade. Ele, na verdade, vai manter um suprimento sanguíneo ótimo para os órgãos, uma atividade moderada estimula o músculo liso dos vasos sanguíneos, mantendo algum grau de contração nessas paredes vasculares. Em geral, o aumento da atividade simpática vai levar a uma constricção dos vasos sanguíneos e uma redução permite uma vasodilatação desses vasos. Ela ajuda na regulação da temperatura corporal. A epinefrina, né, a adrenalina, ela aumenta a intensidade do metabolismo e a estimulação de receptores alfa no músculo liso da arteríola estimula a contração dos esfíncteres pré-capilares e diminui a radiação de calor para a pele. Com isso, ela auxilia na regulação da temperatura corporal. Em relação ao sistema músculo-esquelético, a noradrenalina sobre os receptores alfas vai promover uma vasoconstricção arteriolar e a epinefrina fixada aos receptores beta-2 ou a fixação da acetilcolina a receptores muscarínicos vai acabar promovendo uma vasodilatação durante o exercício. Os sinais sinápticos acabam dilatando a pupila do olho e ajudam a elevar a pálpebra superior. Nas glândulas salivares, produzem uma secreção de saliva viscosa, o que causa uma sensação de secura na boca, né? Quando a gente está estressado, às vezes dando uma aula, né? Vai precisar apresentar um trabalho. Nas vísceras torácicas, promove o aumento da frequência e contratilidade cardíaca quando os receptores beta-1 são ativados e dilatação brônquica quando os receptores beta-2 do trato respiratório são ativados. Com relação à resposta ao estresse, o sistema simpático exerce uma ativação extra do corpo nestes estados de estresse. É a resposta ao estresse simpático. Esses estados emocionais, eles também podem ativar o sistema simpático, gerando o que nós chamamos de reação de alarme simpática ou de reação de luta e fuga. Então, a gente tem muito
às vezes, uma relação muito próxima das reações dos instintos dos animais. Então, se a gente observa como um animal ele se comporta perante a uma situação de perigo, muitas vezes nós conseguimos entender como nós também nos comportamos nessas situações, porque muitas vezes nós refletimos essas mesmas situações. Além disso, quando estão muito ativadas, elas podem acabar se refletindo em algumas situações emocionais, algumas dores específicas, devido a uma carga emocional ativa por muito tempo. Beleza? Com relação à anatomia do sistema nervoso parasimpático, com relação aos corpos celulares pré-ganglionares do sistema nervoso parasimpático, eles vão sair do tronco encefálico ou da região sacral, entre S2 e S4. Nessa parte craniana, nós encontramos 4 gânglios do sistema nervoso parasimpático. São eles: o gânglio ciliar, o gânglio pitérigo-palatino, o gânglio óptico e o gânglio submandibular, que serão provenientes daqui, desses 3 pares de nervos cranianos, já que esse 4º par de nervo craniano vai para a região abdominal. Então, nós vamos ter aqui o nervo oculomotor, o nervo facial, o nervo glossofaríngeo e o 10º par, que é o nervo vago, um nervo importante da região craniana, que vai levar a informação parasimpática para os órgãos da cavidade abdominal. Então, em relação aqui o gânglio ciliar, nós encontramos ele aqui, nessa imagem, nesse desenho, nessa imagem esquemática, vindo aqui próximo ao nervo óptico, mas mantendo uma relação aqui, com um nervo oculomotor. Então, aqui o nervo oculomotor, que vai gerar aqui a informação para o gânglio ciliar, que terá como principal função levar uma informação aos músculos intrínsecos do olho, que vai alterar aqui, lá o cristalino, por exemplo. Nessa imagem cadavérica, bem dissecada por sinal, eu consigo ver aqui o gânglio ciliar, mantendo uma relação muito próxima com esse vaso aqui, que é a artéria oftálmica, que a gente falou lá na aula de vasos da cabeça. Então, a gente tem aqui a artéria oftálmica, o gânglio ciliar, mantendo a relação também de posição com o nervo óptico, né? Então, a artéria oftálmica vem aqui, cruza aqui por cima do nervo óptico, e o gânglio ciliar mantendo uma relação de proximidade com essas duas estruturas. Aqui também eu vejo o nervo nasociliar, vou ver o nervo maxilar aqui, que é um dos ramos do 5º par de nervo craniano, do trigêmeo, né? Então, eu vejo aqui o nervo maxilar, que eu já vou adiantar aqui um pouco, que tem o nervo oftálmico aqui também nessa região, é um outro ramo do nervo trigêmeo. Nós temos aqui o globo ocular, com a inserção do músculo reto lateral. Nós vamos ter o músculo reto inferior aqui, por toda a sua trajetória inferior aqui ao olho, também muito próximo lá na sua região de fundo de olho com o gânglio ciliar. Nós vamos ter aqui o nervo oculomotor, mantendo a relação com o gânglio ciliar, igual dá para ver na imagem anterior. O músculo oblíquo inferior, o nervo infraorbital, então aqui ele está passando pelo canal infraorbital, e o seio maxilar, né? Então aqui eu sei que está o assoalho da minha cavidade orbital, aqui a gente tem o olho com o nervo óptico, e o que a gente tem de importante aqui, o gânglio ciliar. Aqui embaixo nós vamos ter o nervo oculomotor junto com o músculo reto inferior.
Já o gânglio pitérigo-palatino, que é esse aqui, ó, ele vai estar lá na fossa pitérigo-palatina. Ele é um dos ramos que vai levar a informação para as glândulas lacrimais. Enquanto o gânglio ciliar vai para a parte intrínseca de olho, o pitérigo palatino vai para as glândulas lacrimais. Então, nós vamos ter aqui o pitérigo palatino, né, na fossa pitérigo palatina. Nós vamos ter o nervo infraorbital, mais aqui em cima. Nós vamos ter o nervo trigêmeo, né, o gânglio trigeminal, dando os seus 3 ramos, o nervo oftálmico, o nervo maxilar e o nervo mandibular. Nós vamos ter o gânglio submandibular, que vai ser falado já já, que a gente já viu também na aula de vascularização da cabeça e pescoço, na hora que a gente falou lá da artéria lingual. Então, tem uma relação aqui ó, com o gânglio submandibular. E depois nós vamos ter o gânglio óptico, que é esse gânglio aqui que mantém uma relação de posição com a terceira parte do nervo trigêmeo também. Então, aqui vai ter o gânglio óptico, que vai levar a informação para a glândula salival, que é a glândula parótida. Então, as glândulas salivares, elas vão ser inervadas por essa parte parasimpática, através do gânglio óptico, que vai para a maior de todas as glândulas, e depois a gente vai ver a glândula submandibular, que vai para as outras 2 glândulas salivares. Então, aqui nós vamos ver o gânglio óptico passando de forma medial à terceira parte do nervo trigêmeo, né, a parte mandibular do nervo trigêmeo, tá? Então, a gente seccionou essa parte para que a gente visualizasse de uma maneira melhor o gânglio óptico. Tem o gânglio ciliar novamente aqui, ó, fazendo aí novamente uma revisão. Tem o gânglio pitérigo-palatino na fossa aqui pitérigo-palatina. Nós vamos ter o nervo mandibular, que a gente acabou de falar. Não é esse pequenininho não, tá, galera? É esse maiorzão aqui, ó. A seta ficou um pouco mais próxima. O gânglio trigeminal, os outros 2 ramos do trigêmeo, né, que é o nervo maxilar e o nervo oftálmico. E o gânglio submandibular, que nós já falamos aqui, que vai para as glândulas nasais, a glândula submandibular, né, a glândula salival submandibular e a glândula sublingual. Nessa imagem aqui cadavérica, a gente consegue ver onde estaria mais ou menos, eu coloquei aqui tracejado para vocês imaginarem que aqui estaria a glândula submandibular, e aí aqui a gente consegue visualizar o gânglio submandibular nessa região. Para localizar por completo nessa imagem, aqui a gente vai ter a língua, a mandíbula, né? Então aqui eu tenho mandíbula, dente, nós temos o lábio inferior, a língua nessa região e, portanto, aqui seria o assoalho da boca, com a glândula submandibular e uma relação muito próxima com o gânglio submandibular. Depois nós vamos ter aqui a glândula sublingual nessa região, com o nervo lingual passando por aqui, ó. Então, o nervo lingual acaba mantendo também uma relação de proximidade com o gânglio submandibular. E a gente viu isso quando falamos lá na aula de vascularização da cabeça com as artérias da carótida externa, né, com os ramos da carótida externa, especificamente a artéria lingual. Depois nós vamos ter aqui a artéria facial com a artéria submentual, o ducto submandibular, né? Então, isso aqui estaria a glândula submandibular, o ducto submandibular, o músculo miloioídeo, que é um dos músculos supraioídeos, o nervo hipoglosso, que é o nervo que está indo para a língua, e o outro músculo supraioídeo, que forma o assoalho da boca, é o músculo gênio-ioide. Aqui, numa visão geral, nós vamos ter o gânglio ciliar, com uma relação com o terceiro pai, né, com o nervo oculomotor. Depois nós vamos ter o gânglio pitérigo-palatino na fossa pitérigo-palatina e o gânglio submandibular, muito próximo aqui do ângulo da mandíbula.
mantendo uma relação com o sétimo par de nervo craniano, né? Então, a gente tem essa relação aqui para o gânglio pitérigo palatino e essa direção aqui para o gânglio submandibular. Depois a gente tem o gânglio óptico, mantendo uma relação com o nono par de nervo craniano, que é o glossofaríngeo, né? Mantendo uma relaçãozinha aqui por trás para gerar o gânglio óptico. E o nervo vago, que é aquele que não fica aqui na cabeça, né? Ele vai vagar pelo corpo e vai para a região abdominal, levar a informação parasimpática para os órgãos abdominais. Aqui eu consigo ver a parte sacral, que não deu para ver naquela imagem. Então, nós vamos ter aqui os 4 nervos cranianos, que darão origem, né? Os 3 primeiros darão origem aos 4 gânglios na região de cabeça. E nós vamos ter os nervos esplâncnicos pélvicos, de S2 a S4, que irão aqui, ó, para a região de órgão genital bexiga e intestino grosso. Então, eles irão ajudar no esvaziamento do intestino e da bexiga, além de ereção de pênis e do clítoris durante a excitação sexual. O terceiro par de nervo craniano, ele vem do núcleo, que é esse núcleo aqui, que vem para o gânglio ciliar. Então, a gente tem aqui, saindo daquele núcleo, indo para o gânglio ciliar. E do gânglio ciliar, galera, ele vem para a parte intrínseca do olho. Então, às vezes, quando a gente pega essas imagens aqui, fica legal da gente visualizar, que fica mais fácil da gente memorizar essa relação do gânglio ciliar com a parte intrínseca do olho. Depois nós temos o sétimo par, ó, que vai sair lá dos núcleos salivatórios superiores e vai vir, ó, e vai dar para 2 gânglios, que é aqui o 2 e o 4. O gânglio pitérigo palatino, que vem para a glândula lacrimal, e o gânglio submandibular, ó, que vem para a região de glândula salival submandibular e sublingual. E o nono par, que vai vir do núcleo salivatório inferior. Então, se o sétimo está no núcleo salivatório superior, o nono vai estar no salivatório inferior e vai vir para o gânglio óptico, que vem para a glândula parótida, a maior glândula salival, e gerando essa relação entre os 4 gânglios da região de face com os seus órgãos efetores, digamos assim. O 10º par vem do núcleo motor dorsal e do núcleo ambíguo do nervo vago para trazer a informação para todos os órgãos abdominais. E o S2 e S4, que a gente acabou de falar, para a região de pênis, bexiga e uma parte de intestino grosso. Em relação aos efeitos do sistema parasimpático, eles vão atuar mais na conservação e no armazenamento de energia. No coração, por exemplo, eles podem produzir uma bradicardia. O nervo vago, quando estimulado, ele pode produzir uma resposta reflexa vagal. Isso pode gerar até uma síncope ao paciente ou ao indivíduo. No sistema respiratório, causa uma broncoconstricção, com uma secreção de muco. No sistema digestório, ó, armazenamento de energia envolvido com digestão, ele vai acabar aumentando o peristaltismo e a síntese do glicogênio. O 7º par de nervo craniano vai inervar as glândulas lacrimais, né, como a gente já viu, vão produzir as lágrimas, umedece a córnea e produzem o choro é livre. As fibras do 3º par de nervo craniano vão contrair a pupila, né, vão aumentar a convexidade do cristalino do olho. Os eferentes sacrais vão regular o esvaziamento do intestino e da bexiga, além da ereção do pênis e do clítoris durante a excitação sexual. Aqui tem uma imagem bacana que dá para a gente entender mais ou menos a ação do sistema nervoso parasimpático e a ação do sistema nervoso simpático nos principais órgãos. Mas antes da gente terminar, fazer uma palavrinha rapidamente sobre o sistema nervoso entérico,
que é aquele sistema nervoso que está localizado nas paredes do trato gastrointestinal. Então, esse sistema ele é dividido em dois plexos, o plexo mioentérico e o plexo submucoso, que antigamente possuíam esses dois nomes. Eles vão trabalhar juntos, esses dois plexos, para controlar o peristaltismo do trato gastrointestinal e secreção de ácido gástrico, assim como vão trabalhar para regular o movimento de fluidos através do epitélio intestinal, vão interagir também com o sistema imune e com o sistema endócrino dos intestinos. Frequentemente, esse sistema nervoso entérico, ele é descrito como se fosse o segundo cérebro. Vai ser o segundo local do nosso corpo que possui mais neurônios, só perde para o que está aqui dentro. Então, nós vamos ter ali ó, no sistema nervoso entérico entre 400 e 600 milhões de neurônios. Então, eles vão aqui ó, conectar como se fossem aqui os nossos dois cérebros. Ele vai atuar de forma independente do sistema nervoso central, mas ele é altamente influenciado pelo sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo influencia diretamente na função desse sistema nervoso entérico. Para concluir, nós possuímos mecanismos fisiológicos comuns que são importantíssimos para a nossa sobrevivência. Não podemos nos esquecer, entanto, que muitas dessas reações, elas vêm de forma instintiva, vêm do primitivo, vêm da nossa essência primitiva. Com isso, nós estaremos sujeitos às memórias das experiências que nós vivenciamos. Então, nós somos frutos das memórias e das experiências que vivemos. E isso vai modular a nossa resposta perante a uma determinada situação, que estará associada ao componente fisiológico. Então, a gente não consegue dissociar esse componente, esse mecanismo fisiológico de sobrevivência com as memórias das experiências vivenciadas. Então, há quem lhe dê respostas diferentes para a mesma pergunta, e isso a gente tem que levar para o nosso paciente sempre. O nosso paciente, ele é único. Então, alguns pacientes terão respostas diferentes a determinados tratamentos e respostas diferentes a determinadas situações. Tem um exemplo clássico daquelas pessoas que entram no mar e ali elas estão em casa, não é assim? Então, tem pessoas que entram no mar e estão extremamente confortáveis no mar. Então, elas buscam o mar para relaxar. Enquanto outras pessoas, por exemplo, ao chegar na praia, quando chega na água, se a água bate no joelho, elas já entram totalmente em pânico, com medo de se afogar, com medo de morrer, né? Então, são sensações totalmente diferentes para uma mesma situação. Então, as pessoas elas irão reagir de maneira diferente a determinadas situações, a determinados estresses. Pensem nisso e levem isso para a vida de vocês. Esses são os livros que nós utilizamos para a nossa aula e estou chegando a uma conclusão que eu não tenho mais sistema nervoso depois dessas duas aulas, que eu já estou quase surtando de tanto falar de sistema nervoso. E ainda tem muita coisa para descobrir do sistema nervoso. Se ficarem com alguma dúvida, precisarem de alguma ajuda, podem mandar mensagem, podem mandar um e-mail, que assim que puder eu respondo para vocês. Espero que estejam gostando. Até a próxima.